Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Dr. Rodrigo Dias, médico veterinário, especialista em hospedagem de cães e sou fundador do Bosque dos Cães. E hoje eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero te mostrar o que é necessário para montar uma creche de cães. Para começar, mesmo que você nunca tenha pensado nisso antes. Jamais pensei em ter um negócio de creche de cães. Ou que você acha que não tem espaço, que você acha que não tem tempo, ou principalmente conhecimento para montar um serviço de hospedagem de cães. Então, se você já pensou em ter uma creche, mas travou por não saber por onde começar, fica comigo aqui até o final, porque eu vou te explicar o passo a passo do início, do começo, com segurança, com visão e algo que, se você montar, vai te dar muito lucro. Bom, o primeiro passo para a gente montar uma creche. Antes de tudo, isso para qualquer negócio, a gente tem que definir o modelo de negócio. Você quer uma creche, por exemplo, de período integral, uma creche que vai funcionar meio período. Você vai atender cães de pequenos, médios portes, raças fortes, cães idosos. Você vai oferecer hotel também ou vai ser só uma creche? Então, antes de tudo, a gente tem que pensar no modelo de negócio. Então, você pensando no modelo, essas escolhas elas são importantes, porque elas vão definir exatamente o tipo de operação e também o público que você vai atrair e até a estrutura que você vai precisar montar. Dependendo do tipo de negócio que você monta, você precisa de uma estrutura. Hoje em dia eu vejo muito creches, serviços de hospedagem, por exemplo, para cães raças pequenas. Assim como já vi muitos serviços de hospedagem para cães de raças fortes. Muitas creches, por exemplo, não aceitam cães de raças fortes. Então, outros já veem um bom nicho e acabam montando uma creche especializada nesse tipo de cães, nesse tipo de raças. Bom, primeiro é o modelo de negócio. Depois disso, a gente tem que criar o nosso plano de negócio. E aí o plano, aí você precisa colocar no papel. Por quê? Você precisa saber o quanto você vai investir, quais são os custos fixos do seu negócio, quanto, por exemplo, você vai cobrar por mês, a mensalidade. Vai ter diferença dependendo do cão que você atende? Às vezes, no Bosque dos Cães, a gente tem tratamento diferenciado e valores diferenciados conforme o cão. Muitos cães que são debilitados, muito velhinhos, eles precisam de uma atenção especial, eles precisam estar num espaço diferente e é claro que isso requer mais trabalho por parte da empresa. Então tem um valor também diferenciado pelo trabalho que isso dá. Você também, na hora de fazer o seu plano de negócio, você precisa saber, por exemplo, quantos cães você precisa atender para você ter lucro, por exemplo. Um plano de negócio, na verdade, ele deve ser feito para qualquer tipo de negócio. Eu não sei se você fez um plano de negócio quando você criou o seu negócio. Você pode ter um serviço de banho e tosa, você pode ter um pet shop, uma clínica veterinária, qualquer tipo de serviço, adestramento, mesmo que o serviço seja só você. Às vezes você pode ser um profissional liberal, um passeador, mas você deve criar um plano de negócio. E se você não tem um plano de negócio e tem um negócio funcionando, crie um plano de negócio. Eu sei que muitas pessoas falam, mas eu não criei um plano de negócio quando eu montei a minha empresa. Não importa, você pode criar um plano de negócio agora. Não é muito difícil. Hoje em dia, você pesquisando na internet, você consegue aplicativos, alguns sites, o Sebrae mesmo oferece, se eu não me engano, algum aplicativo, fórmulas prontas para você preencher e criar o seu plano de negócio. Porque se você não cria o plano de negócio, independente de ser uma creche, serviço de hospedagem, você acaba indo meio que no achismo, sabe? E é exatamente aí que muita gente se frustra, porque você não tem um mapa do seu negócio, você começa para chegar onde? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da viabilidade e da estrutura. Muita gente acha que precisa de um espaço enorme para montar uma creche, um serviço de hospedagem para cães. Só que não é bem assim. Na verdade, você precisa de um espaço que seja muito bem pensado. Tem que ser um espaço seguro, um espaço funcional, de acordo com aquilo que você está planejando. Você tem que ter um número certo de cães para um determinado espaço. Agora, isso pode variar? Pode variar. Cães pequenos, cães mais tranquilos, eles requerem menos espaço. Cães grandes, cães mais ativos, raças que são mais ativas,
requerem um espaço maior. Então tudo isso já deve ser muito bem pensado para que seja algo seguro e funcional desde o início. E isso daí já vai estar no seu plano de negócio. Às vezes, com pequenas adaptações no espaço que você já tem, né? Que você tem aí, às vezes, no seu negócio, até dá para começar. Tá? Muitas vezes de forma simples e às vezes muito eficiente. Você não precisa começar com muitos cães. Até para você aprender a entrar nesse ramo, muitas vezes você pode ter 3, 5 cães. Outra coisa que conta muito é a localização. Quanto mais próximo de áreas residenciais, por exemplo, principalmente quando tem apartamentos, né, muitos prédios, maior a chance de sucesso. Mas aqui na minha cidade não tem muitos prédios, muitos apartamentos. Não importa. A creche, às vezes a pessoa acha que o serviço de creche de hospedagem, ele é somente um serviço por uma necessidade do tutor. Né? O tutor não tem onde deixar, então quer deixar o cão. Mas na verdade, existe uma necessidade que as pessoas não sabem, que é a necessidade do cão interagir com outros cães, né? De ele expressar aquele comportamento de cão. E isso é muito importante para a saúde, não só física, mas para a saúde mental. E isso é uma coisa que a gente deve passar para os tutores, para os nossos clientes, até para a gente conseguir vender o serviço. E uma coisa muito importante é a respeito do conhecimento necessário, né? O que você precisa saber para montar uma creche? Você não precisa ser especialista em comportamento canino para ter uma creche de sucesso. Muitas pessoas acham que a gente tem que ser, ou você tem que ser um expert em comportamento, entender de comportamento de cães, para montar um negócio de hospedagem ou de creche. Na verdade, você não precisa disso. O que você precisa entender de gestão, mas principalmente você tem um método certo, que mostre a gestão, a operação e o encantamento no atendimento, quando você monta um negócio desse tipo. Afinal de contas, hoje em dia não existe mais cães nem pets, são filhos, filhas. No Bosque dos Cães é dessa forma que a gente chama os pets. E isso não é humanizar, até porque uma creche é justamente o contrário de humanizar o cão. Às vezes a forma que a gente aborda, que a gente fala, parece que é uma humanização, mas uma creche bem montada, com aquelas atividades de enriquecimento ambiental que deve ter, é justamente fazer com que o cão volte a ser um cão, volte a exercer aqueles comportamentos naturais dele. Tá? Então é diferente de humanizar. Quando a gente fala humanizar, está mais no conceito de sentimento, mas não de ação. Isso daí a gente teria que conversar em outros vídeos sobre humanização. Mas quando eu falo nesse sentido, eu digo mais no sentido do marketing, do sentimento do cliente, né? De tratar o cão como um membro da família, que isso é muito legal. Agora, o cão ele tem que exercer os comportamentos de cão, porque ele é um cão, não é um ser humano. E isso é uma das importâncias da creche, que deve ser passado inclusive para o tutor. Bom, voltando a falar de conhecimento e falar de método. Com o método certo, você tendo o método correto de como fazer um passo a passo, você vai aprender a contratar a equipe, a avaliar os cães. Aliás, para mim, o maior segredo de um serviço de hospedagem, principalmente uma creche de sucesso, está na avaliação dos cães. Você fazer a avaliação daquele cão que vai frequentar o seu espaço. Isso não vou dizer o segredo principal, mas é um dos segredos essenciais para você ter um serviço de hospedagem, uma creche de sucesso, principalmente a longo prazo. Outra coisa, como você tem no método certo, você vai saber como montar planos de creche, cuidar da rotina, isso sem precisar ser um especialista, um adestrador ou até um comportamentalista. Você não precisa disso, basta você ter a informação correta. Se você quer criar uma nova fonte de renda, fidelizar os seus clientes e transformar principalmente o seu pet shop em um negócio estável e encantador, esse é o caminho. Muitas vezes você ter a informação e o método certo. Faz o seguinte, me acompanha aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou fazer questão de te mostrar como você pode montar essa estrutura do zero, com segurança, estratégia, muito amor pelos animais, muito amor pelos tutores, principalmente você já tendo o seu negócio pet em andamento. Você vai ver que quando você monta um serviço desse tipo de hospedagem em creche,
você transforma tudo. Você aumenta o faturamento do negócio que você tem. São outros serviços que são criados com isso. Então fica aqui, me acompanha aqui nos vídeos, que eu vou dar todas as dicas para você, encorajar você e você perceber que quando você montar um serviço de hospedagem para cães, independente do modelo que você monte, você vai dobrar o faturamento do seu negócio. Escuta o que eu estou te falando e me segue aqui. Até o próximo vídeo.